Êxodo capítulo 29. Consagração dos sacerdotes. Então o Senhor disse a Moisés, isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes, Tomarás um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Versículo 2: Com a melhor farinha de trigo sem fermento, farás pães e bolos amassados com azeite puro e pães finos untados com azeite. Versículo 3: Tu os colocarás num cesto, e nos cestos os trarás. Trarás também o novilho e os cordeiros. Purificação e unção. Versículo 4: Então farás que Arão e seus filhos se acheguem à porta da tenda do encontro, onde se reúne a congregação, e mandarás que eles se banhem com água. A versão Almeida, revista corrigida, versículo 4: Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Por gentileza, vamos abrir em Hebreus 10, 22, onde está dizendo: devemos perseverar na fé. Versículo 22: Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Vamos abrir em Efésios 3, 12. Aqui leremos: Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Tiago 1,6. Aqui leremos: Como ganhar sabedoria. Vou iniciar no versículo 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar agitada e levada pelos ventos. 1 João 3, 21. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Veja só, a expressão grega parrésia, entre aspas, confiança, comunica um tipo de ousadia com que os crentes podem testemunhar às demais pessoas sobre o amor de Cristo Jesus. Atos 2, 29. E uma, abre aspas, feliz segurança, fecha aspas, ao nos aproximarmos de Deus em oração, como um filho amado que confia plenamente no amor e na capacidade do seu pai. Vamos ler o versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Amor não é apenas uma bela palavra, mas um verbo que exige ações práticas e contínuas para que seu sentido seja bem compreendido. Tiago 2, 14, 17, Romanos 5, 5. Agora o versículo 22. Nós lemos o 21. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. Versículo 22. E recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Você veja só, João aqui nos ensina que obediência é uma condição indispensável de sermos verdadeiros cristãos, abre parênteses, discípulos de Cristo, fecha parênteses, e não causa meritória para obtermos respostas às nossas orações, não por mérito. Vamos voltar em Hebreus 10, 23.
Nós lemos o 22, recapitulando: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Agora vamos abrir 1 Coríntios 1:9. Aqui leremos: Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja só, Paulo garante que a fidelidade de Deus se encarregará de manter os crentes, abre aspas, firmes até o fim, fecha aspas. 1 Tessalonicenses 5:24. Aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Paulo demonstra sua fé absoluta na onipotência e na justiça de Deus, que saberá completar a boa obra que começou na vida dos crentes e em todo o universo. Gênesis 18:25, Filipenses 1:6, Números 23:19. No versículo anterior, 23, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, Paulo, ao fazer referência ao ser humano completo, usa as expressões gregas originais: pneuma, entre parênteses, espírito, psique, entre parênteses, alma, e soma, entre parênteses, corpo, em analogia à visão hebraica da integralidade humana, expressada por Jesus em aramaico, ensinando que devemos amar a Deus e aos nossos semelhantes com todas as forças do nosso ser. Marcos 12:30. Vamos ler 2 Tessalonicenses 3:3. Entretanto, o Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Versículo 4. Confiamos no Senhor, que estáis realizando e continuareis a cumprir as orientações que vos entregamos. O Senhor dirige os vossos corações ao amor de Deus e na constância de Cristo. Observemos, a fidelidade do Senhor é confirmada em toda palavra verdadeira e boa obra. Ele nos guarda dos seus inimigos, 1 Pedro 1:5, Lucas 22:32. Garante a fé depositada em sua pessoa, 2 Timóteo 1:12. Dirige, expressão grega literal usada também em Lucas 1:79 e 1 Tessalonicenses 3:11. Dirige em nosso coração para amá-lo de forma madura e fiel, e habilita-nos a desenvolver uma paciência celestial. Paciência é a ciência da paz. Paz, ciência celestial em meio às mais difíceis tribulações da vida. 1 Pedro 2:21. Vamos voltar agora em Êxodo 29 para continuarmos. Nós lemos o versículo 4, agora vamos ler o versículo 5. Continuando: tomarás as roupas apropriadas e farás vestir a Arão a túnica e o peitoral. Prenderás o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Tu porás em sua cabeça o turbante, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Versículo 7: tomarás do óleo da unção e derramando-o sobre sua cabeça o ungirás. Dessa mesma maneira farás aproximarem-se seus filhos e os vestirás devidamente com suas respectivas túnicas, e os cingirá com os cinturões e colocarás sua mitra sobre a cabeça. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perene. Assim farás a consagração de Arão e de seus filhos.
na versão da Almeida, revista corrigida, versículo 9: e os cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenha o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. Vamos abrir, por favor, em Hebreus 7, 28. Vamos ler a partir do versículo 27. Hebreus 7, 27 e 28. Diferentemente de outros sumos sacerdotes, ele, com letra maiúscula, não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Veja só, a cruz de Cristo marca definitivamente na história do universo o ponto central do plano redentor de Deus para toda a humanidade. O ato do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus, encerra o longo e árduo período histórico de, entre aspas, preparação e inaugura a, abre aspas, era escatológica, fecha aspas, Gálatas 4:4, Romanos 3:26. Toda a certeza de salvação e esperança, entre parênteses, fé, no estabelecimento completo do reino de Deus, emana do sacrifício vicário de Jesus Cristo, oferecido uma única vez para sempre. Isaías 53, 6, 10. Versículo 28 agora. Portanto, a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Veja só no comentário aqui da King James: os sumos sacerdotes humanos, por mais dedicados que fossem, não eram capazes de viver sem cometer algum pecado. Abre parênteses, como prova a história até nossos dias, fecha parênteses. Mortais e, portanto, impermanentes. Segundo a lei, somente podiam oferecer sacrifícios de animais que jamais serviriam de substitutos suficientes para o ser humano, criado à imagem de Deus. Cristo, entretanto, foi, abre aspas, aperfeiçoado, fecha aspas, ao enfrentar e vencer as tentações, jamais tendo sucumbido a pecado algum. Jesus nunca pecou. Obedecendo em tudo o Pai, estabeleceu uma perfeição eterna. Gênesis 1, 26, 28. Vamos abrir em Hebreus 2, onde fala sobre jamais negligenciar a salvação. Vamos ler o versículo 10. Podemos iniciar no 9. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Versículo 10. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Veja só, o Salmo 8 refere-se à pessoa do Messias, o Senhor Jesus, como precursor do domínio humano restaurado sobre a terra, por causa da sua vida de amor e obediência ao Pai, seu sacrifício vicário na cruz e sua exaltação. 1 Coríntios 15, 45. Tornou possível ao homem perdoado e redimido o cumprimento das promessas de Salmo 8 no reino que se estabelecerá plenamente no futuro. Continuando, a expressão grega archegon, aqui traduzida por autor, onde nós lemos autor da salvação, tem o sentido literal de, abre aspas, iniciador, fecha aspas. Cristo é o condutor dos descendentes de Adão à glória de Deus.
Cristo conduz os descendentes de Adão para a glória de Deus, a glória, acraseado, a glória de Deus que Deus planejou para a humanidade. Foi por intermédio da sua paixão pessoal a Deus e à humanidade que Jesus pôde se tornar nosso perfeito e único Salvador, o Messias. Atos 3,15, Hebreus 12:2. Voltando em Êxodo 29, nós paramos no versículo 9, agora vamos ler o versículo 10. Procedimento nas oferendas. Farás o novilho chegar diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho. Versículo 11. Imolarás o novilho diante de Yahvé na entrada da tenda do encontro. Tomarás parte do sangue do novilho e com o dedo o porás sobre os chifres do altar, derramando o restante do sangue ao pé do altar. Depois retirarás toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e os queimarás sobre o altar. Versículo 14. Contudo, queimarás a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, porquanto se constituiu em oferta pelo pecado. Veja só, na Bíblia ARC, mas a carne do novilho e a sua pele e seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Vamos abrir novamente no livro de Hebreus, agora capítulo 13, versículo 11. Está escrito: o sumo sacerdote leva sangue de animais. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por intermédio de seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Entendeu? Glória a Deus. O fato de Cristo ter sido levado e crucificado fora dos muros de Jerusalém constituiu-se em mais uma viva ilustração do seu sacrifício expiatório. Da mesma forma como a retirada dos corpos dos animais sacrificados para fora do antigo acampamento de Israel, estamos lendo, simbolizara a eliminação do pecado, assim também devemos todos avançar em direção à nova aliança. Repito, devemos todos avançar em direção à nova aliança, deixando para trás o pecado e as tradições insuficientes do judaísmo ou de qualquer outra religião, ainda que essa atitude nos traga qualquer tipo de desonra familiar, desonra social ou desonra cultural. Êxodo 33, 7, Levítico 24, 14, 23, Números 12, 14. Por gentileza, vamos ler também Atos 7, 58. E arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui estava falando da execução sumária de Estevão, mas vamos prestar atenção aqui numa coisa. Ó. A palavra de Estevão, ao invés de gerar arrependimento, produziu mais ira e indignação, pois os argumentos foram os mesmos que levaram Jesus à cruz. É lamentável como a humanidade repete seus erros mais terríveis e vai esgotando a longanimidade divina. A expressão no original grego, aqui traduzida por, abre aspas, atiraram-se, fecha aspas, tem o sentido de, abre aspas, linchamento sumário, fecha aspas. As, abre aspas, testemunhas, fecha aspas, isto é, as primeiras pessoas que acusaram Estevão de blasfemo, tiveram a, entre aspas, honra de arremessar as primeiras pedras contra ele e depositaram suas roupas aos pés do supervisor da execução, que era Saulo, membro do Sinédrio, e que mais tarde seria convertido pelo próprio Jesus, do qual se tornaria servo e pelo qual morreria em condições semelhantes a Estevão.
Continuando, versículo 59 de Atos 7. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em voz alta: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Você veja só, Estevão morreu seguindo o exemplo de Jesus. 1 Pedro 2, 21, 24. E teve o privilégio de nos legar a descrição sumarizada do mais almejado momento na vida de um cristão. 2 pontos. O seu encontro com o Senhor no céu. Diante do sofrimento, da morte e da glória que vislumbrava, Estevão buscou forças para suplicar a Deus pela salvação de muitos daqueles que ali estavam, abre parênteses, como Saulo, por exemplo, fecha parênteses, cujas mentes e corações estavam completamente embotados para a verdade e ao reino, mas que careciam da mais... Vou ler novamente. Cujas mentes e corações estavam completamente embotados para a verdade e o reino, mas que careciam de mais uma oportunidade, a fim de que não perdessem a glória eterna que Estevão já podia contemplar enquanto sua vida na terra se esvaía. Outro exemplo de Cristo, Lucas 23, 34. Voltando em Êxodo 29, agora no versículo 15. Continuando: separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Imolarás o cordeiro, recolherás seu sangue e o lançarás sobre o altar e em todo o seu redor. Versículo 17. Então cortarás o cordeiro em pedaços e, lavadas suas vísceras e pernas, tu as colocarás ao lado da cabeça do animal e de suas demais partes. Versículo 18. Depois queimarás o cordeiro inteiro sobre o altar. Isso é o holocausto dedicado a Yahvé. É oferta de aroma agradável, consagrada ao Senhor, preparada no fogo. Na total consagração dos sacerdotes e no sacrifício perfeito, abre parênteses, 2 carneiros ou cordeiros, fecha parênteses, mais uma eloquente figura de Jesus Cristo, o Messias. Depois de receber a unção, a capacitação espiritual para servir a Deus, apresentava-se o sacrifício de um novilho em oferta pelo pecado, versículo 14, a fim de expiar todos os pecados passados de Arão e de seus filhos, mediante a substituição do sangue do bezerro, do sangue de bezerro, o filho imaculado do animal mais útil e poderoso da época, pelo sangue deles devido ao pecado, transferindo-lhe toda a culpa e punição. Levíticos 16, 20 ao 22. Contudo, mais 2 cordeiros são necessários para demonstrar a plenitude do significado do sacrifício. 2 pontos. O primeiro era totalmente consumido pelo fogo como holocaustos, indicando a necessidade de um sacrifício absoluto, total e completo, que só pode ser cumprido de modo cabal e de uma vez para sempre na pessoa do Messias, Jesus Cristo. O segundo carneiro representa toda a consagração, versículo 26. O sacerdote solenemente oferece partes dele em sacrifício pessoal a Yahvé, Deus, e se alimenta do seu peito. Isso ilustra a necessidade de que todo crente tem de nutrir-se da vida, abre parênteses, espírito com letra maiúscula, do Cristo ressurreto. Vou ler novamente. Isso ilustra a necessidade que todo crente tem de nutrir-se da vida, Espírito de Cristo ressurreto, e de oferecer a Deus sua própria vida transformada por esse sacrifício. Curiosamente, o primeiro sentido que deve ser consagrado é a audição.
a capacidade de ouvir. Versículo 20. Afinal, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo Jesus. Sábio é o homem que ouve primeiro e fala depois. O discípulo de Cristo deve, desde cedo, aprender a ouvir os eternos ensinos do Senhor. Isaías 54. A ouvir com atenção, a ouvir com interesse, a ouvir com total vontade. Logo em seguida vem a prática do que aprendemos. A obediência nas atividades diárias envolvendo as mãos e depois os pés, que devem andar dia após dia no caminho de Deus. Caminho com letra maiúscula. Salmo 1:1. Continuando, versículo 19. Tomarás depois o segundo cordeiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Tu sacrificarás esse cordeiro, recolherás um pouco de sangue e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de cada um dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue tu o lançarás sobre o altar, todo ao redor. Pegarás então do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e farás aspersão com eles sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos e as vestimentas dos seus filhos. Assim eles serão consagrados, eles e as suas vestes, assim como seus filhos e todas as suas vestes. A ordenação dos sacerdotes. Versículo 22. Depois retirarás desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e 2 rins, e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Esse é, portanto, o cordeiro da oferta de ordenação. Tomarás também da cesta de pães ázimos um pão, um bolo assado feito com azeite e um pão fino. Versículo 24. Porás tudo isso nas mãos de Arão e dos seus filhos, e farás o gesto ritual de apresentação de oferta especial diante de Yahvé. Versículo 25. Versículo 25. Em seguida os retomarás de suas mãos e queimarás os pães no altar com o holocausto de aroma agradável perante Yahvé. Essa é uma oferta queimada e dedicada ao Senhor. Versículo 26. Tomarás o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e o moverás conforme o gesto ritual de apresentação diante do Senhor, e essa será a tua porção. Na versão ARC, versículo 26. E tornarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. Salmos 99, 6. Versículo 27. Mas antes vamos ler Salmos 99, 6. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam seu nome. Eles chamavam pelo Senhor, e ele lhes respondia. Da coluna de nuvem lhes falava, e o povo obedecia a seus decretos e à lei que lhes dera. Veja só, durante a jornada do êxodo do Egito e na terra prometida, o Senhor providenciou intermediários sacerdotais, a fim de receber e ministrar a Israel as instruções que todos deveriam seguir, a fim de, guardando a palavra, não fraquejarem na fé. Moisés, Arão e Samuel representam a lei, o sacerdócio e a profecia, que somente na pessoa e obra de Jesus Cristo formam uma unidade perfeita.
Glória a Deus. Continuando agora, versículo 27. Consagrarás o peito que foi apresentado e a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do cordeiro da ordenação que é de Arão e de seus filhos. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É contribuição obrigatória que lhes farão das suas oferendas de comunhão a Yahvé. Versículo 29. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele. Desculpa, eu li novamente. Versículo 29. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para seus descendentes, a fim de que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Versículo 30. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda do encontro para ministrar no santo lugar, terá de usá-las durante 7 dias. Continuando, a refeição santa dos sacerdotes. A refeição santa dos sacerdotes. Versículo 31. Tomarás depois o cordeiro da ordenação e farás cozinhar sua carne em um lugar sagrado. Versículo 32. Arão e seus filhos comerão da carne do cordeiro e do pão que está no cesto, à entrada da tenda do encontro. Na outra Bíblia aqui, a ARC, versículo 32. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. Por gentileza, abramos a nossa Bíblia em Mateus 12:4. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes. Vamos ler aqui no comentário da Bíblia King James atualizada. Os pães da presença ou proposição, como em algumas versões, referem-se à presença do próprio Deus. Êxodo 33, 14 e 15. Isaías 63, 9. Os 12 pães, abre parênteses, cada um simbolizando uma tribo, fecha parênteses, representavam uma oferta perpétua de pão ao Senhor, mediante a qual Israel declarava consagrar a Deus os frutos do seu trabalho, que por sua vez eram uma bênção do Senhor. Levíticos 24, 5, 9. Esses pães eram colocados na mesa do lugar santo do tabernáculo todos os sábados, e depois da cerimônia podiam ser comidos pelo sacerdote e sua família. Ocorre que os sacerdotes preparavam os pães e os sacrifícios no sábado, mesmo sob a proibição geral do trabalho nesse dia. Jesus declara que Ele é Deus ao afirmar que é o Senhor do sábado. Jesus declara que Ele é Deus ao afirmar que é Senhor do sábado, João 5,17, e enfatiza que o sábado foi dado à humanidade para o seu bem e não como uma obrigação prejudicial. E aqui no Mateus 6, onde fala o Senhor do sábado, vamos ler rapidamente. Naquela época Jesus passou pelas lavouras de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe, : Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei
não lhes permitia comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo são desculpados? Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesseis o que significam estas palavras, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado os que não têm culpa. Não teríeis condenado os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Está vendo o que nós acabamos de ler? O sábado, em hebraico, sabá, é estabelecido nas Escrituras como princípio, em cada 7 dias deveria ser separado, abre parênteses, santificado, fecha parênteses, para o descanso. A raiz hebraica da palavra, entre aspas, sábado é sabat, que significa cessar, entre aspas, cessar. Na criação, o próprio Deus legou à humanidade o exemplo da santificação do sábado, Gênesis 2:2, Êxodo 28-11. Em Êxodo 16, 21 ao 30, há uma menção explícita sobre o sábado em relação à provisão do maná. O sábado, abre parênteses, dia do descanso em homenagem ao Criador, fecha parênteses. Nesse contexto é representado como um dom de Deus, visando o repouso e o benefício do povo. Não era necessário trabalhar no sábado, abre parênteses, juntar o maná, fecha parênteses, pois dupla porção era provida no 6º dia da semana, ou na sexta-feira. Os fariseus, no entanto, haviam acrescentado à lei e ao sábado uma série imensa de minuciosas regras e observâncias não prescritas por Moisés. Ao entrar pelos campos de trigo, Jesus e seus discípulos estavam usufruindo um direito concedido pela lei a todo viajante, comer para satisfazer a fome sem levar nada. Deuteronômio 23, 25. Mas os fariseus implicaram com o ato de debulhar no sábado. Lucas 6:1. Jesus então faz referência a 1 Samuel 21:1-6, lembrando que, em caso de necessidade, alguns detalhes da lei cerimonial podiam ser suprimidos. Os pães da presença, ou proposição, como em algumas versões, referem-se à presença do próprio Deus. Êxodo 33, 14 e 15, Isaías 63, 9. Muito bem, voltando em Êxodo 29, nós vemos até o versículo 32, Arão e seus filhos comerão da carne do cordeiro e do pão que está no cesto à entrada da tenda do encontro. Agora, versículo 33, comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua ordenação e consagração. Exclusivamente os sacerdotes poderão comer desse alimento, porquanto são sagrados. Se restar carne do cordeiro da ordenação ou pão, até a manhã seguinte queimarás todas as sobras, não se comerá, porque é oferta sagrada. Assim, pois, farás Arão e a seus filhos conforme tudo o que te ordenei. 7 dias durará o rito da ordenação deles. Versículo 36. A consagração do altar. Cada dia oferecerás também um novilho em sacrifício pelo pecado, em expiação. Purificarás o próprio altar, fazendo propiciação por ele. Vou ler novamente. Purificarás o próprio altar, fazendo propiciação por ele, e o ungirás para consagrá-lo. Na outra versão, versículo 36, também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar,
fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. Por gentileza, abramos nossas Bíblias em Hebreus 10:11. Hebreus 10:11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Versículo 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Vamos ler também o versículo 18 aqui. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Vamos ler aqui na Bíblia King James, Bíblia de Estudos, o comentário. É prova de incredulidade e insulto contra Deus oferecer qualquer tipo de sacrifício por pecados já remidos em Cristo. Desculpa, vou ler novamente. É prova de incredulidade e insulto contra Deus oferecer qualquer tipo de sacrifício por pecados já remidos em Cristo. Portanto, o verdadeiro caminho para Deus não é mais pavimentado pelas ofertas ou cerimônias sacrificiais, abre parênteses, como a tradicional missa católica ou os rituais espiritualistas, fecha parênteses, mas exclusivamente pela fé no Cristo ressurreto, Romanos 4:25. As citações nesta passagem também foram extraídas da Septuaginta, abre parênteses, o Antigo Testamento em grego, fecha parênteses, e atestam que na nova aliança todos os nossos pecados podem ser perdoados de maneira eficaz, completa e perpétua, dispensando todo e qualquer tipo de sacrifício adicional ao já consumado por Cristo. Jeremias 31:31-34, já mencionado em 8:8-12. Voltando em Êxodo, agora então no versículo 38, os 2 holocaustos de cada dia. Versículo 38, eis o que sacrificarás regularmente sobre o altar, 2 pontos, a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Versículo 39, oferecerás um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro oferecerás o equivalente a um jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho com oferta derramada. Versículo 41, oferecerás o outro cordeiro ao pôr do sol, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como fizeste ao raiar do dia. Este será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, a entrada da tenda do encontro diante de Yahvé. Nesse local eu me encontrarei convosco e falarei convosco e falarei aos vossos corações. Versículo 43, ali virei me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro e o altar. Consagrarei também a Arão e a seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. Versículo 45, e habitarei entre todos os filhos de Israel e serei para eles Deus. E eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, a fim de morar entre eles, eu, o Eterno, seu Deus. Vamos abrir 2 Coríntios 6, no versículo 16, onde nós somos ensinados aqui, tem uma exortação a uma vida santa. Versículo 16, e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, 2 pontos, abre aspas, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, fecha aspas. Versículo 17, portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor.
e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Como edifícios, abre parênteses, pedras vivas, fecha parênteses, separados para a residência permanente do Senhor, não é concebível que estabeleçam qualquer aliança de fé e comunhão com pessoas que andam sem o Espírito de Cristo habitando em suas vidas. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Jeremias 32, 38. Isaías 52, 11. Levítico 26, 12. E para concluirmos, vamos ler 2 Coríntios 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Veja só, a vontade de Deus sempre foi estabelecer uma relação sincera de amor e adoração entre sua maior criação, que é nós, seres humanos, e seu Criador, o ser humano e o Criador. Sempre foi estabelecer uma relação de amor e adoração. Para que essa comunhão ocorra, é necessário que o homem se separe de toda a imundícia contaminadora, de todo pecado, de toda a imundícia, toda a sujeira. Quanto mais progredimos no processo de santificação, mais próximo de Deus desejamos estar. Repito, quanto mais progredimos dia após dia no processo de santificação, ou seja, um estilo de vida, buscando santificar-se, buscando separado, abandonar erros, abandonar pecado, mais nós nos aproximamos, mas nós desejamos nos aproximar de Deus. 1 Tessalonicenses 4:7, 1 João 3:3. Que Deus nos dê essa graça, essa força, e nós tenhamos esse pensamento de nos purificar no Senhor cada dia. Nós precisamos abandonar os nossos pecados, abandonar os nossos erros. Aqui nós concluímos então a leitura do capítulo 29 de Êxodo. Se permitindo Deus, estaremos subsequentemente lendo o capítulo 30, o altar dos aromas e perfumes. Todas as dúvidas nós esclarecemos aqui na palavra de Deus. Nós temos aprendido, somos instruídos a ler a palavra, entender e colocar em prática em nossa vida.